Boa noite, igreja. Quem estava com saudade do culto de casais? Aí. Quem aqui nunca veio no culto de casais? Aqui na AMA? Nunca veio? Sirlene, Tiago e Érica. Eduardo não vale, Eduardo. Glória a Deus, estamos de volta. Estamos de volta e estamos muito felizes. Hoje nós estamos com um desfalque de algumas pessoas, porque teve um casamento, está tendo um casamento, né? A gente foi lá um pouquinho e veio correndo para cá para fazer o culto e como é bom estar aqui. A gente está muito feliz em estar aqui. A gente nem ligou de não jantar, né, amor? A gente nem ligou, né, Valtinho? Eu estou devendo um lanche para o Valtinho. Eu liguei. Ele ligou. É brincadeira. Tivemos que correr para cá, mas foi uma bênção. Tá? E é uma bênção estar aqui também, né? Tem tempo para todas as coisas, né? E mesmo assim, nós estamos aqui felizes por esse momento, por estar aqui nesse culto. E eu creio em coisas que Deus vai fazer nessa noite, que é para você, especificamente para a sua família, coisas que Deus reservou para você. Amém? Você crê nisso, que Deus reservou algo específico para a sua família hoje, para o seu casamento, e nós queremos realmente que você saia daqui assim, feliz da vida com Jesus, ou de repente pensativo, né? Deus, eu preciso aprender coisas, né, Dani? Preciso aprender mais coisas, preciso crescer em algumas áreas, mas isso é bom quando a gente sai pensativo também, porque a gente pensa em como a gente pode melhorar, amém? Eu queria falar uma notícia, dar uma notícia bem boa aqui para vocês. Hoje nós vamos fazer um momento de selfie. Eu queria que vocês pegassem seu celular e tirassem fotinho com seu esposo, com a sua esposa. E hoje está valendo um próximo post do culto de casais. Então pode ser que vocês também estão, né? Eles foram dos nossos garotos propagandas, né? O Johnny e a Thaís, no último, ficaram famosos e a gente gostou da ideia de você tirar foto com seu esposo, com a sua esposa, marca ali a AME, né? A comunidade AME, e coloque culto de casais. Foi, Michel? Michel quer ser o próximo. Então, assim, marque a igreja, coloque hashtag culto de casais e nós vamos escolher a melhor fotinho e nós vamos colocar no próximo banner. Então, faz uma foto boa aí que pode ser que o próximo seja você, amém? Pode ser, dá um sorrisinho, felicidade. Ô, Kellen, vem aí tirar foto aqui com o Pepeu. Pode vir. Vem você aqui. Pode vir. A Cimeia pode subir, a Kelly pode subir. Cadê a Miriam, a Idel pode subir. Quem mais? Faltou a Dai, não está aqui, né? O Paulo da Ju pode subir. A Dai vai ficar devendo essa, né? Então você não vai ficar no próximo banner. Perdeu. Né? A Dai ficou no casamento. Então, essa vez ficou. Mas na próxima, quem sabe, né, Valtinho? Na próxima a gente ganha, certeza. Na próxima vocês tiram foto. Só o Weber que vai estar ali. Hã? O Weber tá bem forte. O Weber já tirou umas 30 fotos ali já. Isso aí, gente. Aproveite esse momento para tirar uma fotinho romântica com seu esposo, com a sua esposa. E daí nós vamos querer ver a sua foto. Eu quero ver a sua foto aqui, sabe? Eu quero ver vocês no próximo. Vamos ver quem vai ficar bom no clique aí e que vai para o próximo culto de casais. Amém? Os Andreatti já tiraram foto? Tiraram já? Toninho já tirou? Canaiara lá? Já tiraram? Então tá bom, eu tô de olho, hein? Seu Rio já tirou? Vocês não tiraram, dona Lindói? Tiraram? Ó, de repente é vocês dois, hein, seu Rio? Pode ser também. O casal mais simpático da igreja aí, ó. Nós temos mais, todo mundo já tirou a selfie? Tem alguém que ainda tá tirando? Eu quero ir já pro próximo. Tirou, Celinha, a foto? Então, assim, a gente vai fazer um sorteio agora. Vocês receberam o número quando vocês chegaram? Gente, quem não recebeu? Michel não recebeu? Michel não recebeu. Michel, é um por casal. Michel, não burla o sistema. É um por casal. Vocês receberam o númerozinho? Alguém não recebeu? Quem não recebeu, levanta a mão. Todo mundo recebeu. Então, eu estou vendo aqui, todo mundo recebeu. Nós vamos sortear um ingresso não, 5 ingressos, são 10 ingressos, então, né, como são casal, então vão ser 5 sorteios, tá? 5 sorteios para 5 casais, para
ingressos do filme Som da Liberdade. Amém, gente? A gente assistiu esse filme bom, hein? Teve gente que já assistiu aí, que eu tô sabendo, né? Igor já assistiu, né, Igor? Obrigada, já assistiram. Muito bom mesmo. Bênção de Deus. E a gente sem pedir um brinde, a gente já ganhou. O pessoal ligou para nós e perguntou se a gente queria. Então, eles doaram 10 ingressos e a gente vai doar para 5 casais. Amém? Então, nós vamos fazer aquele esquema de... Eu e o Sérgio, nós chegamos, a gente nem pegou esse número, então a gente não sabe quem pegou que número, tá bom? Então, a gente vai fazer aleatório. Pode ser? Dura a gente saber até quanto que deu. Não, mas tem 50? Os 50 foram dados? 50? Tá. Então, foram 50 que foram dados, ok. Nós vamos fazer, então, o sorteio agora, ok? Amor, me fala um número aí. 12. O que é o número 12? Não acredito. É Xuxo! Xuxo! Gente, parece que é chute, mas não é verdade. Não é. Pode vir aqui, Rafael e Janaína, por favor. Foi aqui, ó, o teu irmão já está com ciúme de você, já. Vamos ver, Valtinho, um número, sem ser o 12. Assim, né? Até 50. 21. 21. Felipe e Stephanie, pode vir para cá, por favor. Tá um time bom aqui, hein? Meu sim. Vamos ver, Ju. Fala o número aí, Ju. 33. 33. Acertei. Thiago, vem pra cá. Tá faltando 2, hein? Ora aí. Ô, Maidel, fala um número aí que seja... Bom, de 1 a 50, pode falar. 4. 4? O Elton, olha aqui. 1, 2, tô errando as contas, né? 1, 2, 3, 4. Falta agora 1. Júnior. 7. Nossa! Gente, ela falou, abaixa o número aí, deu isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Você sabe como que vai ser dado esses ingressos? Isso, é que a pastora Jo que vai conseguir os ingressos lá, e daí a gente só anota, Rafa e Jana, ver quem que foi mesmo, para a gente não esquecer, tá? Ou fale com o Rafa e com a Jana, que são do serviço, já são do serviço. Vamos tirar, tira uma foto aqui do pessoal que já tirou. A Ana já tirou? Então, gente, aproveitem o filme, parabéns para vocês. Glória a Deus. Já quero chamar o Rafael, já que já está de pé. O Rafael vai fazer a parte das ofertas hoje. Glória a Deus. A gente quer abençoar a vida do Rafa. Eu sei que tem uma palavra poderosa de Deus, né? Que vai abençoar essa igreja. Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos para a melhor parte? Glória a Deus. Queria compartilhar com vocês. A palavra está em Provérbios 11. Eu vou ler do 24 ao 25. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. O generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. O que Deus falou e fala no meu coração? Que muitas das dificuldades que nós acabamos passando na nossa vida, elas são fruto daquilo que nós não semeamos, né? Eu acho que esse cenário, para quem de repente trabalhe na lavoura, tem uma plantação, é muito mais fácil de visualizar essa questão, né? Se ele comer a semente, ele não vai ter, a colheita dele vai ser cada vez menor. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, já aconteceu na minha vida, essa questão da gente às vezes estar se alimentando da semente e de uma maneira simples, né? Não há nenhum mistério nisso. Cada vez mais a colheita se torna menor, cada vez mais a colheita vai ficando mais escassa. Mas como eu sempre falo, Deus não está nem aí para o que aconteceu no nosso passado, Ele sempre está olhando para o futuro. E hoje é uma oportunidade que nós temos de mudar essa realidade. Hoje é uma oportunidade que nós temos de começar a semear, de começar a jogar, a lançar as sementes, né? Ao invés da gente se alimentar delas e ter um período de dificuldade. E através disso, o que Deus faz? Deus vai fluir sobre a nossa vida.
né? Quando a gente represa aquilo que Deus libera sobre a nossa vida, a nascente desse rio, ela seca. A nascente desse rio, ela deixa de fluir da maneira com que Deus espera, com que Deus deseja que ela flua. Então, eu queria convidar os irmãos a ofertar, que a gente possa entender essa semente, que ela realmente, ao ser semeada, ela vai gerar frutos na nossa vida também, e que a gente possa viver esse ciclo de plantio e colheita, plantio e colheita. Amém? Eu vou orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado a Deus por essa palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por esse entendimento, Senhor. E eu oro pelos meus irmãos, oro pela minha vida, Senhor, que nós possamos ser, ó Pai, realmente, ó Pai, grandes agricultores do reino de Deus. Que a gente possa sim semear, ó Pai, que a gente possa sim prosperar, ó Pai. Que a gente possa sim, ó Pai, se tornar, ó Pai, um mantenedor do reino, Senhor. Que a gente possa sim, ó Pai, que eles possam sim desfrutar de grandes colheitas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu declaro sobre a vida deles um tempo de prosperidade, um tempo, ó Pai, de lançar a semente, um tempo, ó Pai, de aguardar, ó Pai, e viver, ó Pai, dos bons frutos que vêm do trono de Deus, ó Pai. É o que eu oro, é o que eu declaro, em nome de Jesus, amém. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pentecostal chegou, né, Rich? Tem que baixar o volume. Diga boa noite para o casal que está aí do seu lado. Diga que bom que você veio aqui. Glória a Deus. Querido, confesso para você que estou me achando muito estranho o seu rio hoje. Primeira vez que eu prego social na AME em 13 anos. Você acredita? Faltou, como diz o Rafa, faltou a gravata e a presilha aqui, ó. Ai, é ruim, gente. Não gosto. Mas amém, né? Vamos lá. Você está feliz com Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Nós estávamos num casamento, né? Casamento da Gabi e do Eros, estava uma benção. Tem bastante gente da igreja lá. E na hora do filé, comi 3 azeitonas e vinho, André. Mas glória a Deus, azeitona dá energia, né? Aleluia. Querido, abra a palavra de Deus comigo. Hoje nós temos uma palavra poderosa de Deus para mim e para você. Só deixa eu abrir aqui. Apagou a luz aqui para mim. Ah, é? Tem alguma surpresa aqui? Vai sair um anjo de trás desse telão aqui com asas de neon? Ah, glória a Deus. Não, o Richard falou que não é hoje. Então tá bom. Eclesiastes capítulo 4. Aleluia. Que bom que você veio. Eclesiastes capítulo 4. Calor bom, né, gente? Quem gosta desse calorão? Eu também, cara. Eu também. Aleluia. Nós estamos quase chegando em Antonina. Quase. Se Curitiba melhorar um pouquinho mais, vai chegar em Antonina. Talvez amanhã, né? Semana passada, Catarina falou para mim ali na porta, escandalizado. Catarina é de Bombinhas, dos Zimbros. Catarina se escandalizou, disse que foi para Morretes e Antonina domingo passado, quando desceu do carro, passou mal. Eu falei, mas você é fraco demais, piá. Você é fraco demais. Passou mal de calor. Eu falei, deixa vir o calor que a gente gosta. Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Diz assim a palavra de Deus. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se aquentará? Senhor, nós estamos aqui nessa noite por causa da Tua presença, por causa do Seu nome.
A gente tem convicção que foi o seu amor que nos fez chegar até este lugar. A gente tem convicção que foi o seu amor que nos fez chegar até aqui. Eu não digo geograficamente no dia de hoje, mas eu digo na nossa história, na nossa vida. E que nessa noite o Senhor possa revelar os nossos corações. Que nessa noite o Senhor possa falar a cada casal aqui de maneira muito profunda, particular, de maneira poderosa, Senhor. Que seja como uma cirurgia, Senhor, específica, certeira, naquilo que o Senhor tem para realmente romper as nossas vidas, realmente romper para que nós possamos viver o melhor de Deus nesse tempo. Esteja conosco, nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos, só aquilo que é da tua vontade, do seu querer. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Querido, vamos falar um pouquinho o tema dessa mensagem. Hoje eu não mandei, mas o tema dessa mensagem é desconectados. Por que nós vamos falar sobre isso? Eu queria que você pensasse um pouquinho, você e a sua esposa aí, sobre por que vocês estão juntos. Por que nós estamos juntos? Mas assim, vamos lá, pensa. Por que nós estamos juntos? Pergunta aí para sua esposa, por que a gente está junto? Pergunta para ele, por que a gente está junto? Por que você acha que a gente está junto? Fala para ele, pergunta para ele. Por quê? Ô jogador, você está aí, glória a Deus, bom te ver, meu garoto. Isso aí. A gente está junto por quê? Para amar e para ser amado, né? É uma boa possibilidade, né? Todo mundo que casa quer amar e quer ser amado. E tem que ser nessa ordem, tá? Amar e ser amado. Primeiro a gente ama, depois a gente é amado, né? Para quê? Para compartilhar da vida. Também é uma boa decisão a gente estar junto, porque a gente quer compartilhar uma vida, a gente quer compartilhar uma história. Por que mais? Conquistar, né? Todo casal tem projetos, todo casal tem sonhos, todo casal tem ideais, todo casal tem alguma coisa que ele quer, por isso que está junto, né? Projetos, sonhos, ideais. E também, né, a gente não pode deixar de falar que todo casal está junto também para ajudar um ao outro, apoiar, sustentar, que foi um pouco do que a gente leu em Eclesiastes, quando Salomão fala, é melhor serem dois. Querido, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que é melhor serem dois. Não é um versículo para você colocar, para que as pessoas colocam lá no convite de casamento. É melhor. Sabe por que é melhor? Porque lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus falou assim, é bom que o homem não esteja só. Então, quando Deus olha a criação, faz Adão e deixa ele ali com os animais, né? Eu fico imaginando Adão olhando para a vaca e para o boi. Eu fico olhando, né, Adão olhando para o cavalo e para a égua. Eu fico imaginando Adão olhando para esses animais, e Deus olha e fala assim, não é bom que o homem esteja só. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, que já viveu nessa terra, fala assim, é melhor serem dois. Então, ser dois, pessoal, precisa ser absoluto na sua vida. Se você está com essa mulher que Deus te deu, ou que esse homem que o Senhor te deu, era melhor você estar com ele. Isso precisa ser absoluto na sua vida. Porque às vezes, querido, conforme a vida vai passando, a gente começa a pensar sozinho assim, ó, aonde foi que eu amarrei o meu bode, né? Senhor, o que eu fiz? Onde que eu estava com a cabeça? Quando eu inventei de casar com essa abençoada ou com esse abençoado. Mas a Bíblia, ela deixa de forma muito absoluta que é melhor serem dois. Querido, imaginou você morar em Curitiba e dormir sozinho nesse frio do Satanás que faz aqui de vez em quando? A Bíblia está falando assim, ó, como que vai se esquentar se você está sozinho? Fala a verdade, eu não sei vocês, mas eu sou muito friorento. Rapaz do céu, é uma perseguição toda noite. Onde a lua está,
lá estarei eu, com os meus pés gelados, precisando ser aquecido. Eu preciso. Então, querido, você precisa entender que quando a Bíblia fala que é melhor ser em dois, é porque realmente não é bom que a gente fique sozinho. Não é bom. Só que quando nós entendemos que o melhor, ele é muito mais do que esquentar um corpo. O melhor quer dizer o propósito. A Bíblia não usa a palavra melhor para te convencer. A Bíblia não usa a palavra melhor para simplesmente trazer um pouco mais de ênfase. Não, quando ela fala assim, é melhor ser em dois, porque é melhor viver propósito em dois. É melhor viver uma vida em dois. Seu Rioji e Dona Lindóia estão aqui. É muito mais fácil, né, seu Rioji? Com uma parceira. É muito mais legal. É muito mais joia. É muito mais tranquilo. É muito mais emocionante. Gente, é melhor. Então, quando a Bíblia fala de melhor, a Bíblia está falando de propósito. Propósito. É propósito que você casou. Hoje eu estava lá no casamento. E é legal quando a gente vai em casamento. Quando a gente janta, então é uma benção. Mas é legal. Estou lá eu no casamento. E eu comecei a lembrar do meu casamento. Há 22 anos atrás. 20 e alguns anos atrás. Querido, estava um dia igual hoje. Calor, né, mano? Choveu a semana inteira. E eu orei muito para sol. Porque eu queria casar com sol. Depois me arrependi, que o povo bebeu tanto refrigerante que a conta foi lá no teto. Mas eu orei muito para ter sol. E que pena que o Lucas e a Anelissa não estão aqui, mas o Lucas sempre conta sobre isso. Gente, eu estava muito no Espírito, eu estava possuído pelo Espírito aquele dia. E você acredita que eu trabalhei no dia do meu casamento? Trabalhei das 6 às 2h30 no dia do meu casamento, cara. Para juntar 5 dias de lua de mel, eu tive que trabalhar. Celinha tinha disso, né, Celinha? Ô provação, né? Celinha trabalhou junto comigo lá. E aí eu trabalhei, saí 2h30, fui para casa, cheguei em casa 3h30 da tarde, tomei um banho, um amigo meu me levou para a igreja para casar. Só que quando eu cheguei na igreja, eu estava no portão esperando a amada, e eu fui ter um tete a tete, eu e Jesus, só eu, e um sol. E eu lá de fraque, bonito, seu Rioji, bonito eu estava. Aí eu tô no portão e eu começo a falar com Jesus. Jesus, vou casar daqui a meia hora, 40 minutos, a Lu está vindo. Mas eu não queria casar se você não estivesse aqui. Eu não queria casar se eu não sentisse a sua presença aqui. Eu não quero casar se eu não sentir o teu Espírito selando esse tempo da gente. E isso a gente já tinha recebido palavra que era para nós casar. Nós já tínhamos recebido palavra profética de qual seria o nosso ministério, o que ia acontecer. Nós já tínhamos recebido palavra do milagre do Dani, antes do Dudu nascer. Nós já tínhamos palavra, então tipo assim, convicção de casamento eu tinha, absoluta. É ela, e eu sei que é ela. E ela falou, é ele, eu sei que eu tirei esse bilhete sorteado, é ele, vai ser ele. Glória a Deus. Ela convicta, eu convicto. E aí eu naquele portão, eu comecei a falar com Jesus. E eu comecei a falar, Espírito Santo, eu preciso que você esteja aqui. Eu preciso que você esteja aqui. E eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, eu comecei a orar, eu comecei a chorar. Olha, mais importante do que a Lu é você aqui. Mais importante que a Lu. E naquele tempo, macho, nas épocas antigas, Eber, macho não se maquiava, tá? Não sei hoje, mas macho não se maquiava no meu tempo. E aí eu chorei de boa, porque não ia borrar nada. Eu chorei no portão daquela igreja, macho, velha guarda, gente do bem, chorando. E daqui a pouco, a luz chegou. E quando a luz chegou, nós fizemos uma coisa pela primeira vez. Todo mundo que fez depois da gente imitou, né, amor? Porque foi uma coisa que Deus me falou em oração para fazer. Sabe qual foi a música que a Lu entrou? Eu era muito pentecostal, eu sempre fui pentecostal. Sabe aquela música lá, a velha guarda vai lembrar da casa de Davi, que cantava assim, vem minha noiva, lembra? Vem minha noiva. Depois você coloca aí, casa de Davi, vem me encontrar, vem me abraçar. Cara, a hora que começou essa música, me arrepiei. A hora que começou essa música e abriu aquela porta e a Lu entrou, cara.
eu senti alguma coisa aqui, ó, que eu lembro eu lembro da sensação do que eu senti. E a hora que começava aquela música, vem me encontrar, vem me abraçar, vem minha... E ela veio entrando, e uma presença de Deus entrou naquele lugar, cara. Uma presença de Deus entrou naquele casamento, que muitos anos depois, por isso que eu queria que o Lucas estivesse aqui, que daí o Lucas ia testemunhar a meu favor, que o Lucas falou assim para mim, Piá, eu já fui em muitos casamentos na minha vida, mas eu nunca senti o que eu senti no teu casamento. Falei para ele, porque eu falei que o Espírito Santo tinha que entrar com ela. Eu falei para o Espírito Santo que ele precisava estar aqui. Eu falei para Jesus que Jesus, ele era mais importante do que a Lu, que estava todo mundo esperando para ela chegar. Quando eu lembrei disso hoje no casamento, eu fiquei pensando nessa frase. Melhor serem dois. O propósito de ser dois, querido. Você já parou para pensar que um casal, cada casal, você casal, é uma tipologia da história de Cristo? Porque Deus enviou o seu Filho, e quando Jesus ressuscita, Deus manda o Espírito Santo para preparar a noiva para esse Filho. Então, a história do mundo vai terminar numa festa de casamento. Cristo e a sua noiva. Então, quando eu olho para um casal, é como se Deus assinasse na sua história, em todos os lugares do mundo, olha, um dia isso que vocês vivem aqui, que vocês estão fazendo uma tipologia, que é uma manifestação de um propósito, vai acontecer para a eternidade. Deus decidiu na sua aliança escrever o fim da história do mundo. Deus decidiu na sua aliança escrever o propósito da eternidade. Cristo e a sua noiva está representado no seu casamento, na sua aliança. Você já parou para pensar o tamanho disso, cara? É a assinatura de Deus na terra. Um dia tudo vai acabar igual vocês. Uma aliança, um casamento, uma unidade para sempre. Então, quando eu e você olhamos para essa palavra de Eclesiastes, nós precisamos entender a seriedade do que é uma aliança. Nós precisamos entender a profundidade do que é uma aliança. Nós precisamos entender de forma espiritual o que é essa aliança. O que é a partir do momento que nós chegamos diante do eterno e dizendo assim, ok, nós decidimos a partir de hoje representá-lo. A partir de hoje nós decidimos representar o seu propósito para a humanidade. O seu propósito para toda a humanidade. Um casamento é a representação do amor maior de Cristo com a igreja. E quando eu e você entendemos isso, nós precisamos entender que esse propósito nos faz viver os planos de Deus. O propósito nos faz entender a vida que Deus tem para mim e para você como casal. Então, por isso que eu não concordo, e podem achar que eu estou errado, mas eu não concordo quando alguém casa com uma pessoa que não tem afinidade de propósito. Porque se eu e você fomos unidos para um propósito, como que eu vou casar com alguém que não tem a mesma fé que eu, a mesma aliança que eu, o mesmo chamado que eu? O pastor Luciano Subirá sempre conta sobre ele e a Kelly, né, que quando ele começou a se interessar pela Kelly, e a Kelly por ele, ele chega na Kelly e fala assim, Kelly, negócio é o seguinte, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado evangelista, eu tenho um chamado de alguém que vai viajar pelo mundo inteiro, muito tempo. Kelly, eu não vou estar em casa o tempo todo. Kelly, eu vou viajar. Kelly, muitas vezes eu vou viajar e vou ficar tempo fora. Esse é o meu chamado, isso é o que Deus tem para mim. Se você entender isso, se você aceitar isso, aí a gente casa. Agora, se você não é esse o casamento que você quer, não é esse o casamento que você espera, não é esse o chamado que você espera do seu esposo, a gente vai ter que parar antes de qualquer coisa. E a Kelly falou, não, estou contigo e não abro. Então eu e você precisamos entender que o casamento ele é uma coisa muito séria, porque nós temos um chamado e nós precisamos se conectar. Aí assim, o cara tem um chamado missionário,
que vai viajar e a mulher é apegada à família e não quer sair da cidade natal, não quer sair de perto da família. Alguém vai ter que desistir do propósito. Alguém vai ter que desistir. Homens, quem vai desistir? Hã? Era agora que você dizia, ela, porque eu não. Por favor, eu estou brincando. Mas o que você precisa entender é que a conexão de propósito, ela precisa estar muito alinhada àquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Eu conheço muita gente que abandonou propósito por causa de casamento. Mas muita gente. Eu conheço gente que nem está mais na igreja por causa de casamento. Eu conheço gente que falou assim, não, eu vou casar com ele e eu vou converter ele quando eu for para a igreja, depois que a gente casar. Ah, eu vou converter ela, porque lá em Coríntios fala que o homem pode santificar a sua mulher, trazê-la para Cristo, e a mulher pode santificar o homem, trazer para Cristo. Eu acho que eu vi uns 2 casos em, 30 anos. Nós precisamos levar a sério dessa questão do é melhor, porque o melhor é propósito. É melhor, porque o melhor é propósito. Querido, um casamento, se você casou com alguém que é diferente de você, dê glória a Deus, porque ela tem o que você não tem, e ele tem o que você não tem. E foi por isso que Deus casou vocês. Mas o que eu quero entrar nessa noite é sobre, quando nós entendemos que o melhor é propósito, nós sempre teremos que lutar contra a desconexão. Todo casamento você vai ter que lutar contra a possibilidade de se desconectar emocionalmente, até o ponto de se desconectar da aliança fisicamente e cair num divórcio. Enfrentar o maior vilão. Qual é o nosso maior vilão como casal? Nosso maior vilão, aquilo que eu e você precisamos mais cuidar, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo no livro de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Presta atenção, Tiago 3, versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, os lemes, que são tão grandes navios e levados de impetuosos ventos, e se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo pode incendiar. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. É inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto das bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça. Porventura, deita água, alguma fonte de mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco uma fonte dar água salgada e água doce. Querido, o maior meio pelo qual existe desconexão entre os casais é a língua. A língua, a Bíblia fala que ela é cheia de peçonha mortal.
A língua é um membro que pouca gente consegue controlar. Nesse mesmo livro de Tiago, ele fala assim: todo homem seja tardio em irar-se, pronto a ouvir e tardio em falar. Porque quando a gente fala, é nessa hora que o nosso casamento azeda. A língua, ela é o maior ponto de desconexão entre os casais. O que falamos, como falamos, pode alimentar o amor ou pode alimentar uma ofensa. A língua, ela pode destruir o seu casamento. A língua, na hora da raiva, ela vem para ferir. A língua, na hora da raiva, ela vem para machucar. A língua, na hora da raiva, ela vem para expor coisas, expor fraquezas, mas não no sentido de edificação, mas no sentido realmente de exposição, realmente de reprovação. A língua, ela vem para matar o seu casamento e te desconectar da sua esposa. Quando não sabemos falar, quando usamos a língua de forma errada, não conseguindo a controlar, nós temos nossos maiores problemas. Querido, quantas vezes na hora da raiva você vomitou um monte de asneira sobre o seu cônjuge? Quantas vezes na hora da discussão você foi intencional em cutucar o seu cônjuge? Quantas vezes na hora de alguma situação específica você intencionalmente falou para expor, para ferir e para humilhar? Tanto o homem faz isso com a mulher, tanto a mulher faz isso com o homem. E esse mal da língua é o que nos desconecta. Porque a princípio aí todo mundo fala a mesma desculpa. Sabe qual que é a desculpa? Desculpa, falei sem pensar. Desculpa, estava nervoso ou estava nervosa. Mas se eu e você somos pessoas que são controladas pelo Espírito, como diz Paulo, isso é, se o Espírito de Deus habita realmente em vós, por que a gente tem dificuldade de controlar a língua? Por que a gente não tem nenhuma posição de tentativa de segurar a língua? Por que a gente não consegue ficar quieto na hora de uma discussão para controlar a língua? Eu e a Lu temos um lema lá em casa que a gente aprendeu há muito tempo e a gente tenta muito fazer isso. É essa frase: alguém precisa ser a pessoa de Deus na situação. Essa frase mudou a nossa vida em relação à discussão. Alguém precisa ser a pessoa de Deus na discussão. Porque, gente, todo mundo tem dia mal. Todo mundo se irrita, se estressa, fica bravo. Todo mundo tem uma situação específica ali do casamento, na casa, que a mulher te tira do sério, ou você tira ela do sério, ou as crianças se tiram do sério, ou alguma situação acontece que tira do sério. Mas alguém nessa hora precisa ser a pessoa de Deus. Alguém nessa hora precisa controlar a língua. E querido, sabe como que você quebra uma discussão? Sabe como? Quando a tua mulher vem, vou contar, você vulnerável, tá bom? Último BO lá em casa, a Lu estava brava. Quando a Lu está brava, a marmita azeda. E a Lu estava muito brava comigo. Aí a gente faz aquelas perguntas de sempre, né? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa no trabalho? O que houve? É com os meninos? É com o trabalho? É com alguma ovelha? Essas ovelhas são difíceis, eu sei. Vamos lá em cima conversar. E aí eu falei, pode falar. E aí vem com força. Quando ela começou a falar, uma coisa acontece. Quando sou eu também. Tá bom, me perdoe, você está certo. Acabou. Hã?
me perdoe, você está certa. Qualquer furor passa quando você em humildade diz, me perdoe, você está certa. Qualquer. Ela pode estar com vontade, com a faca na mão, pronta para te matar. Se você falar, me perdoe, e aí você põe a cereja no bolo, você está certa. Acabou. Acabou. Porque o furor, e ela estava certa mesmo, eu não estava mentindo. Porque o furor não resiste ao amor. Porque o furor não resiste à humildade. Sabe quando que as nossas discussões elas vão cada vez mais longe, ao ponto de ser ofensa? Quando a gente está tentando justificar ou provar que está certo. Ou provar que nem que você tenha só um percentual de certo. Não, eu sei, eu entendo, eu ouvi. Mas, quando você coloca esse mais e quer justificar aqui, ó, vai azedar a marmita. É uma tampinha de álcool na fogueira. Então, se você chega... Gente, a gente brigou algumas vezes no discipulado e a Ana olhava para mim e dizia assim, você vai se humilhar de uma vez ou a gente vai ficar aqui até que hora? Aí eu dizia, tá bom. Se humilha de uma vez, Sérgio, vai, Sérgio, pode ser orgulhoso, se humilha de uma vez. Tá bom. Errei. No começo, você tem vontade de morrer para falar o errei. Mas quando você entende que o propósito de serem dois é melhor e o propósito é maior que você, o Espírito Santo te leva a um lugar de humildade, de simplesmente dizer, tá bom, me perdoe, você está certo. E acabou, gente. Acabou o furor. No lugar de humildade existe cura. No lugar de humildade existe bênção. Só que a gente tenta sempre brigar para ter razão ou para justificar. O que você está louca, mulher? Claro, você não faz isso, fez aquilo. Blá, blá, blá. Dizia assim, estou nervosa, tem um monte de coisa acontecendo aqui, na minha vida, fora daqui, mas não é com você, ou o que você fez só foi a última gota d'água, então me perdoe, você não tem razão. Acabou. Acabou. Aí você fala, fechou, vamos comer um dog então, vamos, já vai dar boa. Estou aqui. Uma frase que eu aprendi nessa última discussão. Por que você está aqui? O que você está falando comigo? Olha, estou sendo muito vulnerável. Não. Assim, porque eu estou preocupado com o seu coração. E era verdade. Eu não estou aqui para me justificar. Peço perdão, você está certa, mas a minha preocupação é com o seu coração. Querido, vamos falar, homens. Mulher, tapa os ouvidos. Vamos falar, homens. Uma mulher azeda vai te azedar também rapidinho. É ou não é? Uma mulher azeda azeda um homem rapidinho. Por que Provérbios fala assim? Uma mulher azeda e mal-humorada é igual uma goteira. Mulher goteira. Pique, fala, pique, 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 pique. 3 horas da manhã. Cara, você levanta e fala, pelo amor de Deus, cara. Eu vou amarrar, vou quebrar, vou distorcer, vou fazer alguma coisa para parar a goteira. A Bíblia chama a mulher chata de goteira. Reclama na administração. Não eu. Mas você precisa entender que um homem humilde sossega uma mulher xarope. Um homem humilde consegue encontrar um lugar de descanso. Filho, no fim vai ser para você. Você vai descansar. Você vai se acalmar, vendo ela calma. Passou o furacão. E não aconteceu nada. Então, a humildade precisa reger as nossas relações. A humildade acaba com a briga, porque no fim, gente, é só orgulho. Se a gente passar a peneira, é só orgulho. Então, termina de uma vez. Você está certo, me perdoe. E mulher também, quando o marido estiver certo, amor, você está certo, me perdoe. Alguém precisa ser a pessoa de Deus. Alguém. Só que o que acontece, querido? O que eu estou querendo falar?
Casais desconectados devido a coisas ditas de forma errada, na hora errada, geram ofensas. E aqui nós vamos caminhar para um lugar um pouco mais profundo, tá? Porque até agora nós falamos de coisa normal. Mas um casal que acontece isso todo dia, todo tempo, vai chegar uma hora que essa situação que se repete, porque vamos falar, normalmente as nossas brigas são pelas mesmas coisas, pelas mesmas causas, pelas mesmas atitudes, pelos mesmos pensamentos, pelas mesmas palavras. Normalmente, essas coisinhas se transformam numa coisa mais poderosa chamada ofensa. E a ofensa, ela é diabólica. A ofensa, ela não tem pressa de desconectar você do seu marido e você da sua esposa. A ofensa não tem pressa. A ofensa é uma semente que Satanás joga no casal e devagarinho ela vai crescendo, raízes, aí começa. Já não tem problema de comunicação, sabe por quê? Porque começou a acabar a comunicação. Sabe quando a tua mulher fica 3 dias sem falar com você e você está fingindo demência? Ela está ofendida. Sabe quando teu marido chega em casa 3, 4 dias, chutando o cachorro, brigando com as crianças, louco de bravo? Ele está ofendido. E a ofensa, porque daí ninguém quer conversar, daqui uns dias passa. Eu e a Lu tratamos um casal que não conversava há meses. E não foi só um, tá? Eu e a Lu tratamos um casal que não tinha intimidade há quase anos. E não foi só um, tá? E quando você senta com um casal que não tem uma vida sexual há quase 1 ano, um casal que não conversa há 4, 5, 6 meses, quando você senta com eles, e com muito custo você consegue sentar e conversar com eles, as causas dessas situações é as mais pequenas possíveis, só que ela acontece há 2, 3, 4, 5, 10 anos. Aí a palavra que a gente mais ouve é assim: tô cansada das mesmas coisas. Tô cansada das mesmas palavras, tô cansada das mesmas atitudes, tô cansado do mesmo comportamento, tô cansado. E aí a ofensa entrou ali, e a ofensa começa a desconectar a comunicação. E se você perde a comunicação, querido, você perdeu o seu casamento. Você ainda não sabe, mas a água já foi fechada lá no registro e você só taca a água do cano. Daqui a pouquinho vai parar. Então, quando eu e você permitimos que a ofensa entre no casamento, quando eu e você voltamos às mesmas coisas, o mesmo comportamento, a gente entra num ciclo terrível de mesmice, de mesma coisa. Daqui a pouco já não tem comunicação, daqui a pouco já não tem gestos, daqui a pouco já não tem toque. E se não tem gestos, se não tem toque, se não tem comunicação, vocês estão a um passo da destruição. Então a ofensa, querido, ela precisa ser levada a sério. Sabe essas histórias assim, ó, essas frases assim: é só frescura, essa mesma frescura. Não é. Enquanto você não parar para ter uma conversa clara e franca, realmente com o objetivo de conciliação, mas num espírito de humildade, a ofensa vai continuar crescendo, comportamentos vão continuar acontecendo igual, sendo repetidos, palavras vão continuar, sabe, na hora da raiva, quando vocês brigam, e sempre vem aquela frase para ofender, sabe, na hora da raiva, quando alguma coisa acontece, um pecado lá de trás, que é trazido à memória, para ofender, para ferir, para tentar parar, porque às vezes a pessoa está falando tanta coisa, você não consegue fazer ela parar, e na hora da raiva você fala uma coisa que você sabe
que ela vai parar quando você falar. Que você sabe que ele vai parar a hora que você falar sobre aquele ponto. E quando você faz isso de forma intencional, o diabo já está ali no meio da discussão, soprando no seu ouvido, porque você faz isso para ferir. Eu vou falar para você do que eu estou dizendo. Hoje de manhã eu tive uma experiência com Jesus. O Espírito Santo me pega na curva. Contei para o Du hoje. Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer. Estou eu na casa da minha sogra, hoje de manhã cedo, com os meus filhos. Quem bate no portão? Sei lá se é mormon, testemunho de Jeová, que trem que era aquilo, mas era alguém. Chega lá, pá. Aí eu, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Você pode vir aqui? E, gente, a Lu fica até brava. Eu não esquento. Eu adoro uma telemarketing querendo me dar uma alugada na cabeça, um batendo na porta. Fui lá, claro. Oi, tudo bem? Tudo bem. Posso falar um pouquinho com o senhor? Claro, dois homens, sim. Posso ler um texto da palavra de Deus para você? Eu falei, claro. Oxe. Aqui estou abrindo aqui no livro aqui de Isaías. E eu, porque o reino, o Eterno resolveu instituir o seu reino e levantou um rei, que vai trazer justiça, tal, sobre a terra, não sei o quê. Então, você sabe que, a conversa foi mais ou menos assim, você sabe que pode resolver todos os problemas da terra, do planeta, tanta coisa, tanta dificuldade, né, que a gente passa, e eu ali, e tal, você sabe quem, eu falei, aí eu dei o migué, Deus? É Deus? É Deus, é Deus, é Deus, então é Deus, e Deus, não sei o que, quer trazer seu reino, e o reino de Deus, né, vindo para a terra, e aí ele fazia assim com a mão, a gente busca, né, pelo reino de Deus, aí eu já fiz assim, mas posso fazer uma pergunta? Claro, lá onde você leu lá, está escrito assim, que o Eterno, Deus vai levantar um rei, que vai trazer o reino, não sei o que, né, quem que é esse rei que ele vai levantar? Fiz aquela cara assim, né? Aí o cara me olhou e falou assim, posso ler outro texto? Lucas. Aí leu o versículo. Porque não sei o quê. Sabe qual passagem que é essa? Eu falei, qual? Daí ele falou, aqui é quando o Espírito Santo falou que ia... Aí no meio do versículo ele falou assim, tenho a impressão que você já sabe a resposta. Aí eu falei assim, eu também. Eu sei. Daí eu falei assim, é Jesus, né? Daí ele falou assim, posso dar um livrinho para vocês, sábado que vem eu passo aqui e a gente pode conversar sobre o reino, sobre as coisas que vai mudando. Pode, passa aqui, a gente conversa. Tá, beleza, pega o livrinho. E ele vazou. E eu voltei dando risada, né, cara? Eu volto dando risada. Aí voltei dando risada. Aí, beleza, cara, contei para Lu, contei para meu sogro adora, contei para Lu. Voltei, tomei café e tinha passado, gente. Passado. Entro no carro. Quando a gente está indo embora, eu falei, olha, eles estão ali ainda. Cara, eles tinham passado 2 casas e nós tínhamos ficado, quase 1 hora ainda lá. Então, assim, ele não gastou comigo o seu relógio de tempo que ele tinha. Ele podia, mas ele não quis. E quando eu falei, olha, ele está na segunda casa, quando eu estou virando na esquina, o Espírito Santo falou assim para mim, eu sei por que você foi lá falar com ele. Daí eu, cara de sonso, né? Você foi lá falar com ele com a motivação errada. Você foi lá falar com ele porque você sabe que você sabe mais do que ele. E você foi lá falar com ele porque você queria pegar ele através da palavra e pegar ele na esquina e deixar ele sem reação e sem resposta. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, você nunca vai alcançar alguém se você primeiro não amá-lo como eu o amo. Você foi lá para mostrar o que você sabe. Aí azedou a minha marmita. Aí eu fui falando com Deus, falei,
Verdade. Você tem razão. Me perdoe. Porque o problema da gente, a gente entra em situações onde a gente sabe que é favorável. Você fala coisas numa discussão de casamento quando você sabe que você tem argumento para vencer. Você entra numa discussão quando você tem motivos para exigir, para falar e para mostrar que está certo. E a gente nunca vai conseguir curar alguém se a motivação não for primeiro amar este alguém. Quase voltei lá, eu devia ter voltado lá e dizer, cara, me perdoe, eu fui um idiota com você e eu só queria, sei lá, o que eu queria, mas me perdoe. Porque a gente precisa parar de achar que quando a gente tem razão, ela é a bala de prata que a gente espera na hora certa de dar o tiro e matar, e ferir, e machucar. E a gente faz isso quase todos os dias na nossa casa com o nosso cônjuge. Mas aí, eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo, no livro de Hebreus. Olha só, Hebreus capítulo 12, no versículo 12 fala assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas, fazei caminhos direitos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Seu esposo pode estar aqui com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Sua esposa pode estar sentada ao seu lado com as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. E sabe o que a Bíblia fala quando tem alguém assim ao nosso lado? Faça caminho direito para aquele que manca, não se desvie, antes seja curado. Sabe quem cura uma esposa? Um esposo. Sabe quem cura um esposo? Uma esposa. Ninguém pode curar o seu cônjuge a não ser você. Talvez a frase que você tem mais ouvido nos últimos dias é: estou cansado, estou cansada, estou cansado das mesmas coisas, de não crescer, de não avançar, de repetidos comportamentos. Só tem uma pessoa: seguir a paz com todos e a santificação, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Querido, você precisa ser um propagador da paz na sua casa. Querida, você precisa ser uma propagadora da paz na sua casa. Sabe por quê? Porque eu vou falar para você o que diz a palavra de Deus, tendo cuidado. Sabe o que é isso? Quando você, esposo, toca em coisas do passado, você está privando a graça de alcançar a vida de alguém. Quando você, esposa, toca em coisas que já aconteceram, você está privando a graça de Deus sobre o seu esposo. A graça que te salvou, que te trouxe até aqui, que você usufrui dela, agora você não compartilha dela por conta da razão, por conta da justiça, por conta do direito, por conta do orgulho. E é isso que essa palavra está dizendo assim para mim e para você: não permita que a raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminam. Querido, um casal contaminado pela ofensa, os filhos percebem no primeiro dia que a marmita entre vocês está azeda.
Os filhos percebem na hora. No dia que a Lu estava azeda, os piá vieram perguntar para mim, o que aconteceu com a mãe? Eu falei, segura e comporto, porque eu ainda não sei o que tem. Não menti, porque eu não sabia. Até Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, tá bom? Eu estava na ignorância, mas as crianças sabem. O Dani fala, ixi, o Dudu fala assim, tá uma onça. Eu falei, então você segura, que ela vai te morder. Mas eles sabem. Lá no final, quando entra os dois no quarto, eles falam, o boleto não é nosso. Então as crianças sabem. Por quê? Porque a raiz de amargura contamina todos que estão perto. Por que quando tem uma situação terrível de separação, tem filhos que pendem para um lado e tem filhos que pendem para o outro? Porque a raiz de amargura já contaminou eles. E quem tem mais argumento, convenceu um pequeno que não tem mente, mente maior domina a mente menor, e a ofensa que estava na mãe vai para o filho, e a ofensa que estava no pai vai para o outro filho. Simples. Bíblia pura. Sem mistura. Qual é o poder do perdão? O perdão gera cura. Nesse mesmo livro que a gente leu aqui de Tiago, capítulo 5, no verso 16, fala bem assim. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros, para que sareis, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Só pode ter cura quando você confessa o seu erro para o outro. Em Deus nós encontramos perdão. A cura acontece quando você fala com o envolvido. Não adianta você ir para o seu discipulador e falar assim, azedou a marmita lá em casa, quero contar para você que eu acho que eu estou errado. Aqui. Não é para o discipulador. Discipulador, você tem que chegar assim, azedou a marmita lá em casa, reconheci meu erro para minha esposa ou para o meu esposo, se acertamos, mas aconteceu, mas agora está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Então, beleza. Não, querido, você quer treinar humildade? Dá uma encrenca com a tua mulher ou com o teu marido, resolve em humildade, mas você vai lá e conta para o teu discipulador, mesmo assim. Isso é treinar humildade. Ó, brigamos, azedou, houve humilhação, reconciliação, estamos bem, mas eu só vim contar aqui porque eu preciso aprender a expor que as coisas acontecem. E se você é o culpado, então, você tem que ir lá e contar você. Fiz isso milhares de vezes para o Marcelo e para a Ana. Azedou a marmita, resolvi, mas vim contar aqui porque fui eu que errei. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Lu, tá bem? Tá bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então, beleza. Treinar a humildade. Segunda coisa, Colossenses 3, 12, 13, fala assim a palavra de Deus. Só deixa eu achar o Colossenses aqui. Colossenses 3, 12 e 13 fala assim. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Por que você tem que se revestir disso? Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O perdão gera longanimidade, suporte. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, a palavra de Deus nos fala outra característica do perdão. 3:23 de Romanos, diz assim, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Isso gera empatia. Seu marido errou com você essa semana, de novo, pela milionésima vez, empatia. Você também está na 999, daqui a pouco vai chegar a sua vez. Porque todos pecaram. Então, relaxa, tá? Outra coisa, 1 de João, no capítulo 3, cadê o João? 1 de João, capítulo 3, verso 18, fala bem assim a palavra de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e verdade. Precisa haver mudança de postura. Por obra, não é só conversa fiada. Vou mudar. Eu ouço isso há 20 anos. Tem que ser por obras e por verdade. Tem que ter ação. Querido, tem que ter fruto. Cadê o fruto? Tem que ter fruto. Tem que mostrar algo.
Isso gera mudança de postura. E 1 de Coríntios, que eu amo isso daqui, 1 de Coríntios 13, 4 fala assim, o amor, olha só, se liga se o seu amor se encaixa nisso. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ou seja, não dá bola, o amor não se ensoberbece, o amor não gera orgulho, não se porta com indecência, tá? Não se portar com indecência fala de pornografia, promiscuidade. O amor não se importa com indecência, tá bom? Grupinho do WhatsApp cheio de mulher pelada, o amor não se porta com indecência. Cheio de homem pelado, que hoje em dia as mulheres também não são santas, estão igual os homens. Não, o amor não faz isso, tá? Tá aqui, Bíblia. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. E o 7 é para te quebrar e para me quebrar. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. E o amor tudo suporta. Tudo suporta. Os dois precisam preparar o caminho para o plano o plano para aquele que está ofendido possa ser cuidado e volte a andar leve. Você precisa pensar no que fazer para sua mulher voltar a andar leve. Você precisa pensar no que fazer para o seu marido voltar a andar leve e tranquilo. Você precisa pensar nisso. Você precisa pensar nisso. Sem a ofensa e não contaminando os outros. Cuidem um do outro. Levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados do seu cônjuge, porque o perdão gera recomeço. Um perdão sincero gera recomeço. Nós estávamos orando por este culto e foi essa frase que o Senhor falou para Lu. O perdão gera recomeço. Um perdão sincero em humildade pode mudar o seu relacionamento. Um perdão, querido, vai trazer o coração da sua esposa para você. Um perdão, querida, vai trazer de volta o coração do seu esposo. E essa desconexão não vai acontecer. Gente, chega de ficar 2, 3 dias sem se falar. Chega de ficar 1, 2 semanas, que eu acho um escândalo, sem se tocar e sem ter relação. Chega. A Bíblia fala que o homem e a mulher, se eles não estiverem, eles só tem um motivo que eles não podem coabitar, que é por um período de oração e precisa ser validado e aprovado pelos dois. Fora disso, o diabo entra no meio de vós. Não é um demônio, não é uma briga, não é um desentendimento, é o diabo vai entrar no meio de vocês. Não dá para eu pensar que você ainda lida com 2, 3 semanas sem sexo e sem conversa. Isso é, você é uma presa fácil do diabo. O diabo está prontinho para te pegar na esquina. Não dá para você ficar sem falar com a tua mulher 2, 3 semanas. Porque alguém vai conversar com ela fora. Querido, vocês não podem dormir sem acertar as contas. Eu cansei de falar aqui milhares de vezes. Eu acordava 4h45. Quantas vezes eu fui dormir 1, 2 horas da manhã para acordar 4h45 igual um zumbi? Mas não dorme sem se acertar. Que é melhor acordar 4h45 com 2 horas de sono feliz do que saber que você vai voltar depois e vai estar na mesma situação. Aí você não quer resolver a situação, aí você fica sem vida íntima, aí você fica mais bravo porque você já está sem vida íntima. Desvendei você agora, hein? Tem uma palavra que Jesus me deu faz uns 2 meses, mas essa eu vou pregar só num culto que nós vamos fazer para os homens. Só para os homens. Aleluia. Se coloquem em pé em nome de Jesus. Aleluia. Vem, violeiro. Oxe. Vem todo mundo aí.
Cadê o Pepeu? Pepeu, olha para a igreja lá. Olha o Pepeu, gente. Não tá a cara do João? Sem barba, parece um meninão de 15 anos. Piazão bonito, glória a Deus. Hã? Olhei o Pepeu sem barba e falei, nossa, esse é o João. Isso aí, né, Pepeu? Glória a Deus. Gente, não vou expor você, tá? Não vou expor ninguém, mas eu acho que a gente precisa orar. O que eu quero que você entenda nessa noite é que existe uma vida em abundância que Jesus tem para o casal. O que eu quero é que você seja feliz com a mulher que Deus te deu, entendendo que é melhor estarem juntos. É melhor. Mas, gente, um casal que vive no Espírito precisa entender que a humildade é o melhor caminho. Experimenta falar no meio da loucurada. Tá bom, perdão, você tem razão. Você vai ver o que vai acontecer lá. Mas de verdade. Não tem que ser assim, vou falar, querido, eu vou falar para você o que o Marcelo cansou de falar para mim. Não faça porque eu estou falando para você fazer. Faça porque você entendeu no Espírito que é o que você tem que fazer. Entender no Espírito. Eu quero que você, gente, de verdade, vocês sabem o quanto eu oro e busco e clamo por avivamento e quero viver avivamento, e eu não quero morrer sem viver avivamento, eu não vou morrer sem viver avivamento, mas o avivamento precisa começar no seu leito. Um casal alinhado é festa do amor direto. Ó, o Pia já deu glória a Deus ali, ó. Deixa queimar, irmão. Sabe por quê? Eu vou contar um mistério que foi escondido há anos para você. O livro de Gênesis fala assim: qual que foi a punição que Deus deu para a mulher quando a mulher pecou? O homem falou assim: você vai trabalhar, agora você vai carpir, você vai ter que do suor do teu rosto trazer um mantimento. Mas o que Deus falou para a mulher? Você vai ter dores de parto. Mas daí continua o versículo e fala assim: e o seu desejo vai ser do seu marido, para o seu marido. O que essa palavra quer dizer? O desejo da mulher está na mão do marido. O que eu estou querendo dizer? Sabe quando que essa mulher vai querer se relacionar sexualmente com você? Quando você, marido, entendê-la ao ponto de gerar o desejo nela, porque o desejo dela está com você. Cara, eu ia dizer que eu queria dar um tapa na cara do Adão, mas não vou. Estou brincando, Espírito Santo. Mas Adão, ele perdeu um ambiente. Pensa você, homem, o quanto você deseja a vida sexual. Eva sentia igualzinho. Ela perdeu o direito do desejo quando ela pecou. Marido, você, por que para a mulher, Deus fala assim, Paulo fala lá em Efésios que tem que ser submissa. E o marido, ele fala assim, ame ela como Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Porque uma mulher que se sente amada, é despertada no desejo para estar com você. Uma mulher que se sente amada, é despertado nela o desejo de querer estar com você. Aí os homens reclamam: eu vou para a pornografia porque eu não tenho em casa. Você não tem em casa porque você foi para a pornografia. A pornografia fez você não ter em casa. Porque se o desejo está na sua mão, que desejo você quer gerar numa mulher se você está na pornografia? Isso gera desejo em alguma mulher? Você não tem porque você está indo para o lugar errado, em vez de tratar essa mulher como Cristo é uma igreja, ao ponto de despertar nela desejo por você. Que mulher não gosta de ouvir você está certa? Eu adoro falar você está certa para a Lu, porque eu sei que ela vai se sentir amada.
E nesse sentimento de ser amado, eu, marido, estou gerando desejo nela por mim. O bilhete da sorte. É mais espiritual do que você pensa. É mais espiritual do que você entende. Só que hoje o Espírito Santo está aqui para levar-nos a um lugar de humildade. O perdão gera recomeço. E eu queria que você olhasse para o seu cônjuge agora. Primeiro o marido e depois a esposa, um de cada vez. Olha para o seu cônjuge de verdade, como se ninguém tivesse aqui, e pergunta para ele assim: você está cansada? Das mesmas coisas? De verdade, pergunta em humildade e ouça ela falar. Queria que baixasse a luz aqui, Denis, para a gente não expor ninguém. Você está cansado? Pergunta para ela, você está cansado? Mas se você está de verdade, se o Espírito Santo falou com você e tocou no seu coração, você fala para ela: me perdoe, nessa situação você estava certo. E agora eu queria que você, mulher, perguntasse para o seu esposo: você também está cansado? Igual eu? Então me perdoe, nessa situação você está certo. Eu quero orar com você. Valtinho, canta, daí a gente ora. Não há nada igual, não há nada melhor. Comece a colocar o seu casamento diante de Deus. Se compara. Você, sacerdote, começa a falar com Deus. Fala assim: Senhor, ajuda a gente a administrar isso aqui. Senhor, ajuda a gente a administrar as crises. Gera em nós humildade, Senhor. Você, marido, fala: gera em nós, Senhor, alinhamento. Eu provei e vi. Eu quero amá-la como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela. Que liberta o meu Fala para ela. Fala. E a vergonha de eu quero ter um coração mais humilde, mas de verdade. Eu quero poder assumir as minhas falhas, os meus erros, e poder caminhar em paz com você. Você, esposa, fala para ele: Espírito Santo, ajuda as mulheres também a encontrar esse lugar de humildade, em pedir perdão para os seus esposos e entender que elas também, Senhor, na reação elas erram muito. Na reação explosiva, nas palavras que ferem, nas frases que magoam. Senhor, que uma unção de perdão venha sobre nós nesta hora, Senhor. Que uma unção, Senhor, venha sobre os homens, levando os homens a uma humildade profunda, gerada pelo Espírito, uma humildade profunda, de entender que a humilhação deles vai trazer paz, que a humilhação deles vai trazer vida, que a humilhação deles vai trazer tranquilidade para casa, que a humilhação deles vai trazer desejo, valor, vai trazer sacerdócio. Um homem de coração humilde é um homem de autoridade. Um homem de coração humilde é um homem de autoridade diante da sua casa. Um homem humilde que pede perdão para a mulher e para os filhos é um homem honrado dentro das suas quatro paredes. Nos faz entender isso no Espírito, Senhor. Nos faz entender isso no nosso Espírito, Senhor. Um homem
que abre mão da razão, ele é honrado, ele é lembrado. Os filhos vão ver ele como um proclamador da paz, como um anunciante da paz. O mundo tem confundido a mente dos homens, Senhor, achando que humildade é de alguma forma, Senhor, ser pau mandado, e não é isso. Homens humildes alcançam a honra, porque Provérbios fala: antes da honra precede a humildade. Então ajuda os homens a ser humildes, nos ajuda a ter realmente, Senhor, um coração que reconhece quando erra, sem querer justificar, sem querer explicar. Ajuda a gente a amar as nossas esposas como Cristo. Ajuda a gente a não olhar para outras mulheres, como Jó falou, que todo dia de manhã ele acordava e fazia um pacto com os seus olhos para não olhar para outras. Nos ajuda, Senhor, a ter olhos só para nossa esposa, ao ponto dela ver e sentir o nosso amor, e nisso gere nela o desejo. Nos ajuda a ativar as nossas mulheres em amor, em respeito, em humildade. Ora pelas mulheres. Pois eu sei que és aquele que me Senhor Jesus, eu quero me colocar, Senhor, agora como mulher, e colocar cada mulher aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ouvir a sua voz. Nós sabemos que as mulheres, elas têm um discernimento um pouco mais aguçado e têm também sensibilidade, e que nós possamos usar essa sensibilidade, Senhor, para ouvir a sua voz, para ouvir o Espírito Santo, para ser a pessoa de Deus, Senhor, numa conversa, para ser a mulher de Deus numa discussão, Pai. Nós queremos, Senhor, que os casais entendam, Pai, que a primeira pessoa que cede é aquela que é conduzida pelo Espírito. Então, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria, abre os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a voz do Espírito, Pai. Que, Senhor, a voz do Espírito seja mais alta, Senhor, do que o orgulho. Que a voz do Espírito seja mais alta do que a nossa justiça, Pai. Que a voz do Espírito esteja sobre a nossa casa. Que o Espírito paire sobre a face das águas na nossa casa. Que o Espírito paire sobre a casa de cada um que está aqui, Deus. Em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Senhor, que o diabo faça festa na nossa casa, mas que o Espírito Santo venha trazendo fogo, trazendo avivamento, Senhor, trazendo alinhamento, trazendo comunicação. Senhor, eu declaro reconexão nessa noite, Pai. Casais reconectados, casais que irão, Senhor, se atentar para o Espírito, que irá se atentar para aquilo que o diabo está tentando fazer, e vão lutar contra as discussões, e vão lutar contra as coisas que o diabo tenta trazer, pecados ocultos, Senhor, pecados que vem trazendo a desconexão do casal, Pai. Em nome de Jesus, reconecta, Pai, reconecta no Espírito agora, Senhor, cada casal, reconecta no Espírito, Senhor, reconecta, Pai, Senhor, traz a memória, Senhor, traz a memória dos casais, as histórias engraçadas, as histórias românticas, Senhor. Eu declaro agora pessoas se lembrando, Pai, pessoas se lembrando, traz a memória, os momentos difíceis, os momentos que também fizeram com que a gente se conectasse, momentos difíceis, momentos prazerosos, alegrias que vivemos. Nós queremos viver o melhor de Deus, e nós cremos que o Senhor tem o melhor. Eu abençoo cada casal aqui, Senhor, para viver o melhor de Deus, o melhor de Deus. Irmão, você pode crer nisso. Você pode crer que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o seu casamento. Deus se importa muito mais do que você com o seu casamento. Por isso, creia nisso. Creia que o Senhor está nisso. Creia que o Senhor fez a família para que vocês sejam um só. Nós somos dois, mas a partir do momento que dissemos sim, nós
aceitamos viver como um só. E o Senhor vai reconectar vocês em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a mais doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua família, esteja sobre o seu casamento, hoje e sempre, em nome de Jesus. Vocês sortudos que deixaram os filhos na casa dos outros, na casa dos parentes, vão em paz e vão curtir a noitada na bênção de Deus, em nome de Jesus. Vão e não pequem mais, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor com alegria.